Olá, colegas, alunos, bom dia. Vamos lá, vamos fazer hoje a nossa aula do dia 21, gravar a nossa aula do dia 21. O tema é sentença. Eu preciso fazer algumas observações para vocês aí antes da gente começar, que é o seguinte. Bom, eu criei um fórum de discussão para a aula do dia de amanhã, já está lá no Moodle. Eu criei um, um arquivo, ou melhor, um diretório para guardar, para mandar para vocês material de suporte para as aulas, tá certo? Nesse diretório eu já encaminhei uma cópia de um modelo de sentença que eu criei para vocês, tá certo? E as aulas eu vou encaminhar da mesma maneira que a gente fazia presencialmente. Aliás, já mandei para vocês nos avisos os slides da aula, tá certo? Além disso, tem essa gravação por vídeo que eu vou encaminhar para vocês sempre na véspera da aula do sábado, que deveria acontecer no sábado, tá certo? Então vamos começar. Eu vou seguir pelos slides da mesma maneira que a gente fazia presencialmente, tá certo? A nossa próxima peça é uma sentença. Aliás, antes da gente começar, é importante deixar registrado para vocês também que eu encaminhei uma mensagem da coordenação do NPJ tratando do envio das peças. Essa mensagem diz que as peças vão precisar ser feitas com a mesma escala, na mesma escala, no mesmo roteiro que já foi apresentado, só que obviamente vocês não vão ter que apresentar lá no NPJ presencialmente. Agora, quando voltar, vocês vão ter que apresentar no NPJ todas as peças em conjunto, como se você tivesse observado o cronograma de apresentação. Então, é bom vocês não acumularem as peças, porque senão vai criar dificuldade para vocês. Vocês devem fazendo à medida que o tempo vai exigindo. Semanalmente vocês fazem as peças e vão guardando. No momento que o NPJ abrir, vocês vão ter que apresentar todas essas peças em conjunto, tá certo? Então vamos começar. A nossa peça, a próxima peça é uma sentença. Como eu apresentei aqui no slide número 2, obviamente a sentença nada mais é do que o sentimento do magistrado quando ele vai decidir. É a principal peça, obviamente, do processo em que o juiz vai decidir se ele acolhe ou se ele rejeita os pedidos, beleza? Registrando, como eu já fiz antes para vocês, que a sentença ela vai acolher ou rejeitar pedidos, ela não vai julgar procedente ou improcedente a ação, tá certo? Então, quando vocês forem elaborar a peça de sentença de vocês, sempre pensem que vocês vão decidir acolhendo ou rejeitando os pedidos, beleza? Então, seguindo o roteiro do slide, eu apresentei para vocês aqui no slide 2 que a sentença ela possui requisitos legais. Esses requisitos legais estão lá no artigo 832 da CLT e no artigo 489 do CPC. O 832 da CLT ele é um pouco mais, digamos assim, resumido ou menos completo em relação ao 489 do CPC. Eu vou unir os dois e desses dois eu vou tirar os requisitos que vocês precisam construir, que vocês precisam apresentar na sentença de vocês. Beleza? Então vamos lá. O próximo slide, que é o slide número 3, vão acompanhando aí, por favor. Eu faço uma transcrição do que diz o artigo 832 da CLT. Vamos ler. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. A partir desse dispositivo legal da CLT, eu tiro 3 requisitos ou 3 elementos estruturais ou obrigatórios que vocês vão precisar apresentar na sentença de vocês. O primeiro elemento é o relatório, o segundo elemento é a fundamentação e o terceiro elemento é a conclusão.
No relatório, e aí vocês vão poder extrair do que diz o 832 da CLT. O relatório deverá constar o nome das partes, autor e réu ou reclamante e reclamado, o resumo do pedido e o resumo da defesa. Então, no relatório vão ter que constar pelo menos esses 3 elementos que eu acabei de apresentar para os senhores, tá certo? Além disso, o relatório vai ter que apresentar as principais fases do processo, como eu vou explicar mais à frente. Vamos continuar. O segundo elemento fundamental é ou estrutural ou obrigatório, é a fundamentação. Na fundamentação, vocês vão ter que apreciar as provas, os fundamentos da defesa e os fundamentos da ação. Então, na fundamentação, nada mais é do que vocês apreciarem a fundamentação jurídica que foi apresentada, ou seja, a ideia da litiscontestácio, a ideia da ação, a ideia da demanda, em que se apresentam os pedidos e se apresentam a defesa em relação a esses pedidos e as provas que participam dessa fundamentação. Então, os argumentos jurídicos da ação, os argumentos jurídicos da defesa e as provas que vão sustentar tanto a ação, tanto o pedido, tanto a pretensão, quanto a defesa. Tá certo? O terceiro elemento estrutural é a conclusão. Na conclusão, vocês vão julgar todos os pedidos que foram apresentados, acolhendo ou rejeitando. Beleza? Muito bem. O próximo slide é o slide número 4, que eu apresento o artigo 489 do CPC, que trata dos elementos estruturais. O artigo 489 é um pouco mais completo em relação ao 832. Vamos lá, da CLT. Vamos lá no 489 do CPC. O 489 do CPC diz: são elementos estruturais da sentença o relatório, que conterá o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Esse é o relatório. O relatório, portanto, tem que conter o nome das partes, a identificação da ação, a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O relatório aqui, de acordo com essa leitura do CPC, do inciso 1º do artigo 489, diz exatamente tudo que vocês vão precisar apresentar no relatório de vocês. O nome das partes, o resumo do pedido, o resumo da contestação e todos os fatos mais importantes que aconteceram ao longo do processo. Exatamente como está no modelinho que eu criei para vocês de sentença que eu inseri lá no diretório dos arquivos virtuais. Beleza? Esse é o item 1 da sentença que vocês vão ter que construir. O segundo item obrigatório ou estrutural é a fundamentação, certo? A fundamentação está aqui no inciso 2º do artigo 489 do CPC, que diz os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Então, a fundamentação nada mais é do que a análise jurídica dos fatos e o direito que é apresentado, tanto o direito do autor como o direito do réu. Portanto, vocês vão fazer uma apreciação crítica, certo? Vocês vão ter que se posicionar ou em relação ao autor, ou em relação à pretensão do réu, ou parcialmente entre o autor do réu, e vocês vão ter que analisar criticamente os fundamentos que são apresentados. Essa análise crítica vocês vão fazer na fundamentação. Por fim, existe o dispositivo que está exatamente no inciso 3º do 489, que diz: o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Portanto, senhoras e senhores, a sentença de vocês vai ter o relatório, vai ter a fundamentação e vai ter a conclusão. Exatamente levando-se em consideração aqui o que a gente já apresentou em relação ao artigo 832 da CLT e o 489 do CPC. Beleza? Vamos em frente. Aí no meu slide número 5 eu faço uma explicação do que eu acabei de falar para vocês. Eu digo, o relatório é uma pequena síntese do processo em que se delimita a pretensão
e se narram os principais acontecimentos havidos no processo. Portanto, o relatório nada mais é do que narrativo. Ele vai narrar o autor e réu, vai dizer quem são o autor e réu, vai narrar qual é a pretensão, vai narrar qual é a defesa e vai narrar o que aconteceu no processo, tá certo? O segundo ponto é a fundamentação. Já a fundamentação, vocês vão fazer uma análise jurídica em relação à pretensão que foi apresentada, observando a pretensão e observando os argumentos da pretensão e os argumentos da defesa. E o dispositivo ou a conclusão é a parte final em que vocês vão julgar os pedidos que foram apresentados. Beleza? Muito bem. Isso aqui eu já apresentei, o slide 6. Bom, aí, senhores, essa é a primeira parte da nossa apresentação aqui, tá certo? A segunda parte, a gente já vai fazer uma análise envolvendo especificamente o problema apresentado, ou seja, a sentença que os senhores e as senhoras vão precisar fazer. Se vocês forem lá para o slide número 7, vocês vão ver, slide número 7, tá certo? Vocês vão ver que na argumentação, aqui já passando para o problema dos senhores e das senhoras, tá certo? Na argumentação da sentença que vocês vão fazer, vocês vão precisar construir, e aqui obviamente é uma sugestão que eu estou apresentando. O problema ele trata sobre acidente de trabalho, tá certo? A sentença que vocês vão fazer envolve uma ação trabalhista que tem como pano de fundo, que tem como pretensão, que tem como principal argumento jurídico um suposto acidente de trabalho acontecido, tá certo? Então, já que envolve acidente de trabalho, se fosse fazer uma sentença, eu começaria a minha argumentação trazendo o conceito legal de acidente de trabalho. Vocês vão ver lá no slide número 7 que o conceito legal de acidente de trabalho está lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. Vocês vão copiar o que diz o artigo 19 da Lei 8.213. A Lei 8.219 de 8.213 de 1991 diz o seguinte no artigo 19, conceituando acidente de trabalho. 2 pontos. Aí vocês vão descrever o que diz, qual é o conceito legal de acidente de trabalho lá do artigo 19. Beleza? Muito bem. Esse é o primeiro ponto da fundamentação. O segundo ponto da fundamentação, e aí eu já faria no outro parágrafo, eu traria quais são os elementos que compõem o acidente de trabalho. Quais são os elementos que compõem, aí nesse caso, a ideia de responsabilidade civil envolvendo acidente de trabalho. Aí eu diria, são elementos que compõem o acidente de trabalho: ação ou omissão, resultado, nexo causal, culpa ou dolo, tá certo? Então, para que se caracterize um acidente de trabalho, é preciso que haja uma ação ou omissão, é preciso que haja um resultado danoso, é preciso que haja um nexo causal, como se fosse uma ponte, ligando essa ação ou omissão com o resultado, e é preciso que haja um elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa, tá certo? Esses são os elementos que compõem o acidente de trabalho. O nexo causal aqui é o elemento mais importante aqui, porque se houver um nexo causal, ou seja, o elemento que liga ação ou omissão com resultado, se houver esse nexo causal, vai existir o acidente de trabalho. Se não houver esse nexo causal, não vai existir esse acidente de trabalho, tá certo? Então, esse é um aspecto importante que vocês vão precisar delimitar na fundamentação de vocês. Aí eu registro aqui que a ausência do nexo causal, obviamente, afasta a ocorrência do acidente de trabalho. Esse é um elemento importante aqui na fundamentação que vocês vão precisar pensar, tá certo? O segundo elemento, vocês vão ver lá no problema de vocês que houve uma prova pericial e dessa prova pericial não foi constatado o acidente de trabalho, tá certo? Acidente de trabalho aí que fundamenta a pretensão do autor. Muito bem. Já que a gente está falando de prova pericial, de prova técnica, se fosse fazer a minha sentença, eu traria também como outro ponto, aí talvez fosse
o terceiro parágrafo, eu traria a ideia da construção da teoria do ônus da prova lá do 373 do CPC e do artigo 818 da CLT. O 373 do CPC diz, ao autor incumbe comprovar os elementos constitutivos que compõem a sua pretensão. E ao réu cabe afastar esses elementos constitutivos, ou ele nega esses elementos constitutivos, ou ele nega parcialmente, ou ele diz que não existem esses elementos constitutivos, ou ele sustenta que esses elementos já foram extintos. Esse é o ônus da prova. O autor cumpre comprovar aquilo que ele está afirmando e ao réu cumpre afastar a pretensão do autor. Então essa é a teoria do ônus da prova, tá certo? Mais à frente eu usaria, e aqui uma dica para vocês, já que o problema de vocês trata de prova técnica, eu citaria o artigo 479 do CPC, está descrito lá no slide número 8 de vocês. O artigo 479 do CPC diz: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Muito bem, aqui vale uma explicação um pouco mais demorada. Via de regra, quando existe alguns pedidos no processo do trabalho, eles demandam exigência de prova técnica. Por exemplo, se vocês vão pedir adicional de insalubridade ou periculosidade, para que seja concedido esse adicional, é preciso que haja uma prova técnica para dizer, tem direito ou não tem direito ao adicional de insalubridade, se eu não me engano é 191 da CLT. Muito bem, no caso, na questão que foi apresentada, também houve a produção de uma prova técnica. E essa prova técnica afastou a pretensão do autor, tá certo? Então, vocês como magistrados vão ter que decidir levando-se em consideração essa prova técnica. Ou, caso vocês não concordem com essa prova técnica, vocês precisam apresentar outro elemento de prova que afaste a conclusão dessa prova técnica. Me parece que no problema de vocês não existe esse outro elemento de prova. Então, vocês vão ter que julgar levando-se em consideração apenas e tão somente a prova técnica que foi produzida. Deu para entender? Então, e obviamente a prova técnica afastou a pretensão do reclamante. Vou repetir, se vocês tiverem outro elemento que afaste essa prova técnica, ok, mas me parece que não há. Só existe uma prova técnica, só é citada uma prova técnica no problema e essa prova técnica não justifica a pretensão do reclamante. Então, vocês vão ter que decidir levando-se em consideração esses fatos, tá certo? Pois bem, na argumentação, e aqui já caminhando aqui para o nosso final, na argumentação, além desses elementos que eu já apresentei para os senhores, certo? Conceito de acidente de trabalho, os elementos que compõem a responsabilidade civil envolvendo o acidente de trabalho, a análise da prova pericial que foi apresentada, o dispositivo legal que fundamenta a prova pericial que foi apresentada. Todos esses aspectos vocês vão ter que trabalhar na fundamentação. Além disso, vão lá para o slide número 9, para vocês acompanharem o que eu estou falando. Além disso, o slide número 9, eu sugiro que vocês construam 3 itens específicos na fundamentação para trabalhar sobre 3 temas que são fundamentais para a resolução do problema de vocês, tá certo? O primeiro item trata de honorários periciais. Os honorários periciais estão no artigo 790 da CLT. Então, vocês vão ter que neste item da fundamentação tratar sobre honorários periciais. Aí vocês vão dizer no item, diz o artigo 790 da CLT, cabe ao sucumbente do pleito de honorários periciais, ao objeto dos honorários periciais, pagar os honorários periciais. Ou melhor, aquele que sucumbiu na pretensão técnica vai ter que pagar os honorários periciais. Deu para entender? Então, esse elemento vocês vão ter que criar na fundamentação e vocês vão ter que descrever com a citação do artigo 790. Diz o artigo 790. Aquele que sucumbiu na pretensão
na pretensão que envolve prova técnica, vai ser o responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Aí vocês vão ver quem sucumbiu no problema de vocês. Ao que parece, quem sucumbiu foi o reclamante. Mas isso aí vocês vão ter que analisar, tá certo? Muito bem. O outro item que vocês vão precisar construir são um item envolvendo honorários advocatícios. O honorário advocatício está lá no artigo 791-A da CLT, tá certo? Vocês vão ter que citar o artigo 791 e depois vocês vão ter que falar sobre os honorários advocatícios, certo? Por fim, o último item trata da assistência judiciária gratuita, que está lá no 790, parágrafo 3º da CLT. Vocês vão ter que tratar também deste aspecto. Todos esses 3 itens eles foram alterados por intermédio da reforma de 2017, a reforma trabalhista de 2017, tá certo? Então, peguem uma CLT atualizada para citar esses dispositivos que eu acabei de falar para vocês. Porque vocês vão ter que criar uma argumentação nesse sentido? Porque quando vocês forem para o dispositivo, e agora eu já estou no item 10 aqui do meu slide, quando vocês forem no dispositivo, que é a parte final da sentença, vocês vão ter que julgar os pedidos, acolher ou rejeitar os pedidos que foram apresentados. Além disso, no dispositivo, vocês vão ter que criar parágrafos ou itens específicos para tratar do honorário periciais, honorários advocatícios e assistência judiciária gratuita, tá certo? Então, no dispositivo final, vocês criam um parágrafo julgando os pedidos, julgando acolhidos ou rejeitados os pedidos os pedidos apresentados, tá certo? Esse é um parágrafo no dispositivo. No outro parágrafo, vocês vão, quanto aos honorários periciais, decide-se que o autor ou réu tem que ser condenados. Quanto aos honorários advocatícios, vocês vão ter que decidir quem é que vai ser condenado a pagar honorários advocatícios, tá certo? Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita do autor, vocês vão ter que acolher ou rejeitar esses pedidos. Deu para entender? Então vocês no dispositivo vão trabalhar acolhendo ou rejeitando o pedido que foi apresentado no problema. Em segundo lugar, vocês vão ter que tratar sobre honorários periciais. Em terceiro lugar, vocês vão ter que tratar sobre honorários advocatícios. Em quarto lugar, vocês vão ter que tratar sobre assistência judiciária gratuita, certo? Então, essa é a suma do que vocês vão precisar trabalhar no problema de vocês. A atividade, a sentença, ela está a partir do slide número 11 e vai até o slide número 13, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês aí na construção da sentença que vocês vão precisar fazer, tá certo? Registrando novamente que a partir de amanhã eu já criei um fórum que eu vou estar à disposição aí para tirar dúvida de vocês. Amanhã e ao longo da semana, a hora que vocês me encaminharem uma mensagem, eu vou responder, beleza? E que mais? É isso. Esse material eu vou encaminhar para o representante de sala para que eles repliquem para todos vocês, tá certo? Estamos aí, vamos continuar nessa toada e a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários aí para a gente enfrentar esse período difícil que a gente está apresentando, beleza? Um abraço para todos, até breve.